Você realmente conhece o seu passado? Ok, isso já tá ficando meio chato. Obviamente que você conhece o seu passado. Seus pais se conheceram, namoraram, se casaram e você tá agora aqui assistindo esse vídeo. Mas o que eu realmente quero saber é se você conhece mesmo o seu passado. Mas não esse passado aí que você tá pensando. Eu tô falando do seu passado, do meu passado, do nosso passado como povo brasileiro. Você já se perguntou qual é a história do Brasil você conhece? Se os acontecimentos, as guerras, o descobrimento, a ditadura e tudo aquilo que nos foi ensinado são realmente as únicas versões do que aconteceu? Pois bem, nesse vídeo iremos apresentar para você a história do Brasil por um outro ponto de vista. Mas calma, que isso aqui não é nenhuma videoaula, eu não sou nenhum professor de biologia com nome engraçado tentando te ensinar umas manhas para passar no vestibular. Nada disso, eu vou fazer uma resenha de um filme de animação brasileiro que se propõe a recontar os fatos do nosso passado por uma outra perspectiva. E para me ajudar nessa tarefa, eu, a despojada, que nem é tão despojada assim, trouxe uma pessoa. Eu lhes apresento a minha amiga Análise. Nós vamos olhar para a história do Brasil através de outros olhos. O longa chama-se Uma História de Amor e Fúria e é um filme de animação escrito e dirigido por Luiz Bolognese. O filme narra as aventuras de um herói imortal que está vivo há quase 600 anos, e é esse fator que faz com que ele presencie diversos momentos da história do Brasil. A vida do protagonista é movida por sua paixão por Janaína, que tem como plano de fundo 3 momentos da história do país: a colonização, o império, mais precisamente a revolta da Balaiada, a ditadura militar e um possível futuro onde reina a escassez e a luta pela água. O longa está dividido nesses 4 momentos, e em cada um deles o protagonista assume uma personalidade diferente. Só que, ao contrário da história que nos ensinam, aqui os fatos são contados pelo lado perdedor. A primeira fase se passa na Guanabara em 1566. No primeiro momento, nós temos a colonização abordada pela perspectiva indígena, a frustrante colonização francesa, a violência, a crueldade e os massacres causados pelos portugueses. Aqui ele é o índio tupinambá Abeguar, que luta bravamente para proteger o seu povo contra a violência e os massacres do povo português. Porém, ele não consegue, os tupinambás são dizimados, a Janaína morre e ele então se transforma numa ave e voa. Voa por quase 300 anos até chegar no Maranhão em 1825. É lá onde ele reencontra a Janaína vivendo no corpo de uma outra mulher. Ao longo da narrativa, o filme traz algumas frases que nós achamos importante destacar. Elas evidenciam o posicionamento ideológico que o diretor procurou seguir. A primeira delas se refere ao fato dos tupinambás não existirem mais, e quem sentencia é o próprio Abeguar. A guerra entre portugueses e franceses, que veio do outro lado do mundo, acabou por decidir o destino do nosso povo. Pessoas inocentes acabaram por sofrer as consequências de uma luta que não eram delas. Essa é a primeira das inúmeras críticas feitas pelo diretor à história que nós conhecemos nos livros. História essa que muitas vezes é a versão contada pelos sujeitos que tendem a fazer parte da classe dominante. A segunda fase se passa no Maranhão em 1825. É o Império e é o período da escravidão. Abeguar agora atende pelo nome de Manuel do Balaio, que vende os seus trabalhos na Feira de Caxias. Ele presencia novamente situações de dor e violência, mas agora contra os escravos e a sua própria família. Ele presencia também abusos e injustiças do governo português, que está sempre puxando sardinha para o lado dos fazendeiros. Manuel do Balaio, inconformado com tudo isso, acaba por se tornar um dos líderes da revolta da Balaiada. Eles ganham a primeira batalha e tomam Caxias. Porém, eles perdem a guerra, quando o governo português envia para lá o exército comandado pelo coronel Luiz Alves de Lima e Silva, que primeiro ganha o título de Barão de Caxias e depois ele fica conhecido pelo título como nós mais o conhecemos, que é Duque de Caxias. Em tom de ironia, Manuel narra: foram feitas muitas estátuas para o grande herói pacificador conhecido como patrono do exército brasileiro. E ainda continua: essa nossa guerra é só uma data nos livros de história. Ninguém conta que Caninana, Sete Estrelas e Raio escaparam e ficaram vagando pelos sertões e aí nasceu o cangaço. Foi o jeito que a turma que não é de baixar a cabeça achou de continuar lutando. A posição ideológica do longa é evidenciada mais uma vez. E é aqui também que ele nos questiona: de quem é a história que aprendemos na escola?
A nossa história é a história de quem? Porque a versão oficial é sempre a verdadeira, a única e a soberana. O Bolognese ele vai apresentando seus argumentos num roteiro cheio de ironia e desses questionamentos escondidos. A terceira fase se passa durante a ditadura militar, e o nosso protagonista agora atende pelo nome de Cal, um estudante guerrilheiro que luta contra a ditadura, e a Janaína é sua companheira de luta. Eles fazem parte de um movimento estudantil chamado Ação Democrática. De novo, Bolognese deixa claro a escolha consciente de retratar os acontecimentos que marcaram a história do Brasil pela perspectiva dos sujeitos que perderam as batalhas. Só que esse tom que o diretor usa, ele acaba por vezes sendo retratado de uma forma muito maniqueísta, né? O povo sempre como a vítima e o Estado sempre como o opressor. Após inúmeras ações contra o governo, Cal acaba sendo preso e torturado. Livre, só com a anistia, ele passa a dar aulas na favela. É lá que a resistência continua. Agora não contra o governo militar, mas contra tudo aquilo que oprime e subjuga. E é lá que ele reflete. Quem nasce na miséria porque Deus quer. O que a gente vive hoje é resultado do que aconteceu no passado. Viver sem conhecer o passado é como viver no escuro. Se existem favelas e os sujeitos vivem nas condições em que vivem, isso tudo é consequência de ações de indivíduos no passado. Não que exista uma verdadeira ou uma falsa história, mas existem fatos que são parte dos acontecimentos e que são pouco conhecidos. Fatos que fazem toda a diferença para entender o futuro em que vivemos. Por isso, viver sem esse conhecimento é como viver no escuro. Conhecer somente um lado dos fatos é extremamente perigoso e é injusto. E é aí que o Cal conclui. Meus heróis nunca viraram estátuas, morreram lutando contra os caras que viraram. A questão aqui não é a existência ou não de heróis, mas sim que os fatos são contados e elevados por certo grupo de pessoas que tendem a renegar outros. Na última parte do filme, o Rio de Janeiro de 2096 é retratado. Vive-se numa época assolada pela luta por água, que é vendida por uma empresa chamada Aquabras a peso de ouro. Aqui temos uma fase que está muito próxima da nossa realidade. Ele questiona e ironiza assuntos que conhecemos muito bem. O aquecimento global, a influência da mídia sobre os sujeitos e a enorme desigualdade social. O Rio de Janeiro dessa época é uma cidade onde as milícias protegem a cidade. A população pobre vive nas zonas mais baixas, nas águas poluídas, enquanto a população rica vive nas áreas mais suntuosas da cidade. Uma História de Amor e Fúria é um filme de amor e de ódio, que marca a nossa relação dúbia com o país. Uma relação que vai da angústia à revolta, passando pela apatia e pela indiferença. O filme ele retrata em quase 2 horas de duração populações que estão vivendo em épocas diferentes, mas que têm muito em comum. Populações que estão constantemente lutando por poder ou recursos necessários para a sobrevivência, seja o dinheiro ou seja a dignidade. O longa ele está carregado de ironias e de críticas à classe dominante, ao tipo de governo das épocas e à imprensa. 3 pilares que continuam a manter um sistema corrupto que está pouco ligando para o bem-estar dos indivíduos que não sejam eles mesmos. A história os trata como heróis, que estão sempre lutando contra as injustiças e os abusos sofridos pelos mais fracos. Os mais fracos que diversas vezes são retratados como os rebeldes. A história do nosso país está carregada por essa premissa. Muitas vezes, alguns fatos são marginalizados para mostrar sempre o lado que mais interessa a um determinado grupo. Podemos perceber que as atitudes tomadas pelas autoridades buscam continuar a garantir o seu próprio bem-estar, custe o que custar, inclusive vidas inocentes. A proposta que o filme traz de recontar os acontecimentos realmente é muito incrível e a nossa escolha ela não foi à toa, porém é feito de forma muito rápida. Tudo que é contado acaba ficando muito condensado, tem muita história e pouco aprofundamento. É repetido inúmeras vezes pelo protagonista, que viver sem conhecer o passado é como viver no escuro. Mas a história que nós temos acesso no filme, ela é muito pouca para realmente conhecer um outro lado dos fatos. O que podemos perceber é apenas um vislumbre dos outros lados. Se a gente quiser saber mais, teremos que procurar por nós mesmos.
O que vemos numa História de Amor e Fúria é um filme de animação que escolhe de forma esclarecida se inspirar livremente na perspectiva histórica dos oprimidos. O índio, o negro, o pobre e todos aqueles que ainda anseiam por liberdade e respeito, que, como a narrativa coloca, são sempre submetidos às injustiças e à crueldade das classes dominantes. Uma História de Amor e Fúria é um filme que precisa ser visto. Por mais que algumas vezes evidencie, através do seu roteiro, a condição do oprimido em uma linha que quase toca o maniqueísmo, o que sabemos realmente é que existem fatos e sujeitos que estão sempre tomando decisões que os favoreçam. Se faz mais que necessário conhecer os inúmeros lados de uma história. Se limitar a conhecer somente um é muito perigoso, é injusto. E então, você realmente conhece o seu passado?